Paz de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Queridos e amados irmãos e irmãs, hoje eu gostaria de falar a respeito da nossa igreja, né? Do local onde todos esses anos nós nos reunimos para congregar. Irmãos, existe uma questão que deve ser considerada com muito cuidado, com muito carinho e com muito amor. Tem muitas pessoas que estão atualmente extremamente dependentes do sistema religioso atual. Ainda hoje, eu estava conversando com a minha esposa e nós estávamos num consultório médico e do nada assim me veio à mente a palavra Obadias. Irmãos, eu confesso que se me pedir para dizer todos os livros da Bíblia, do início ao fim, tem muita gente que decora isso, eu não decoro. Passei a minha vida inteira lendo. Quantas vezes eu já vi aquele índice da Bíblia? Foi uma vida fazendo isso, né? Já em criança a gente tinha que procurar ali. E eu não decorei. Muitas vezes, se me falassem, onde é que está o salmo que fala da oração do Pai Nosso? Eu não sei, irmão, qual que é o salmo. Sinceramente, eu não sei. Eu conheço toda a história da Bíblia, me concentro na essência de todos os registros, de todas as mensagens. Gosto muito de meditar sobre tudo o que acontecia. Então, eu tenho uma Bíblia todinha na minha mente, o Senhor me leva a passear por ela várias vezes, mas se me perguntar onde está, eu não vou saber dizer. Quantas vezes, irmão, no culto, o Senhor mostrava a palavra, mostrava a mensagem, e eu pedia por irmandade, irmãos, eu sei dizer exatamente o que aconteceu na Bíblia, mas não sei dizer aonde é que está. E isso não é porque, às vezes tem irmãos que estão no início da pregação, ele passa por isso, mas para mim é a vida toda. Eu tenho uma mente seletiva, irmão. Minha mente não fica gravando coisas que, por algum motivo, é considerado inútil para o meu intelecto. E a maior confirmação é que hoje em dia nós vivemos na tecnologia e qualquer parte da Bíblia que o Senhor trouxer avante, eu digito ali e me aparece tudo, em todos os lugares. Às vezes o que o Senhor mostra está num evangelho, mas ele também está em outro e está em outro. Então hoje é mais prático, você digita aquela mensagem que o Senhor mostrou, aquela revelação, e aparece todos os evangelhos que estão. Então ali eu estava naquele salão de espera e me veio Obadias. Eu ainda fiquei em dúvida, Obadias, isso é um livro bíblico? Aí eu perguntei à minha esposa, né, falei, vê no teu celular na Bíblia, Obadias. Ela foi procurar, irmãos. E eu olhava assim, não está abrindo a Bíblia, mas não era não. É porque tinha um íconezinho do Facebook em cima do primeiro capítulo e Obadias só tem um capítulo, irmãos. Aí eu pedi para ela ler. Ela leu, eu fiquei ouvindo e meditando a respeito, e eu meditava, não vinha nada. Aí eu pedi para ela, fique em comunhão, vê o que você entende disso. E ela riu, irmãos, porque ela se colocou assim, eu?
Mas eu falei, você fica em comunhão, vê o que o Senhor lhe dá. E ela, em comunhão, começou a ler novamente, né? E começou a falar algumas coisas, irmãos. E conforme ela ia falando, o Senhor ia trazendo um entendimento diferente. E ela foi exortando a respeito dos últimos acontecimentos e a respeito daqueles, irmãos, que estão dentro da igreja e se perguntam, mas se eu sair daqui, para onde eu vou? É um estado de dependência que já vem de anos e anos, que eles precisam daquele lugar, eles precisam daquele encontro. Às vezes o irmão e a irmã não têm a possibilidade de ir na casa do outro irmão, mas ali sabe que o irmão vai estar ali, então vira um ponto de encontro. Irmãos, é muito importante ter um lugar para se encontrar, para congregar, para cantar hinos. Isso é muito importante e nunca, irmãos, pode correr todos os vídeos, nunca os irmãos vão achar aqui alguma pregação contra o local de culto. Que é isso que esses prédios são, irmãos, um local de culto. Não é a casa de Deus, porque Deus não habita em templo construído por mãos humanas. E quando o homem chama de casa de Deus, ele está mentindo, está fazendo de Deus mentiroso. Porque, irmãos, é tão óbvio, se o Senhor diz, eu não habitarei em templos construídos por mãos humanas, como é que alguém tem a capacidade de falar, é a casa de Deus, eu vou para a casa de Deus, aqui é a casa de Deus? Está fazendo de Deus mentiroso? Não, irmãos, seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Então nós sabemos que esse irmão está mentindo e está induzindo muitos outros, porque a gente fica ouvindo aquilo e acaba repetindo. Eu vou na casa de Deus. Irmãos, o Senhor falou para você que habitaria em vós, em nós, que somos templo e morada do Espírito. E quando nós nos encontramos, né, se torna a igreja do Senhor. Então, irmãos, com a revelação que o Senhor está trazendo, porque tudo para mim é novo também, e a cada dia o Senhor vai nos ensinando. E aquilo que o Senhor traz, irmãos, a gente vai transmitindo para os nossos irmãos. Nós não caímos de paraquedas, nós temos uma vivência, nós nascemos para isso, irmãos. Ainda hoje o médico estava brincando comigo e falando, o seu nome é Daniel Messias. Além de Daniel, você é Messias também no nome? E o médico começou a falar, sem eu falar nada, irmão, não falei, eu sou crente, sou cristão, não falei nada. Mas o meu nome já dá um indicativo, né? E ele começou a falar sobre a Bíblia, sobre como é maravilhoso as coisas que foram escritas na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo. Tem gente que acha que eu falei contra o Velho Testamento, jamais, irmão. É um livro histórico maravilhoso. E todo livro histórico é para nos contar o que aconteceu. Eu nunca fiz pouco e nem descarto, no sentido de conhecimento. E o médico falava a respeito desse conhecimento, que ali já tinha mistérios que a mente humana não tem a capacidade de escrever, de inventar aquilo. Tem coisas maravilhosas. Aí minha esposa lembrou que tem uma parte que fala que a terra estava suspensa sobre nada, e está lá, irmãos. Eu não sei se em Provérbios ou Jó, mas está lá. É só digitar no Google que vai encontrar, né, irmãos? Mas eu sei dizer, irmãos, que naquela revelação que veio em Obadias, né, a respeito dos irmãos, tem muitos irmãos, que não podem sair da igreja e precisa dela. E eu vou dizer, irmão, eu mesmo, eu preciso. Eu gostaria tanto de poder congregar numa congregação onde não tivesse nenhum homem que se achasse maior do que o outro, nem ninguém que se achasse melhor do que ninguém, embora eu tenha que ter consciência
que lá na igreja é a reunião de pessoas pecadoras que o Senhor está lapidando e está melhorando. Então, irmãos, nós não podemos abandonar toda essa estrutura que foi montada em favor do povo. Os homens que estão no ministério e que se acham alguma coisa, irmãos, o Senhor vai colocar cada um no seu lugar. Mas o Senhor não vai matar ninguém, não vai destruir ninguém, não, irmãos, eles vão continuar fazendo as reuniões deles, deliberando acerca do destino de um povo que não é deles, né? Isso eles vão continuar fazendo. Mas o Senhor, Ele vai trabalhar no seu coração, irmã, no seu coração, irmão, no meu coração, irmãos. Nós é que temos que ter as grandezas do Espírito, nós temos que ter a grandeza da revelação, nós temos que ter a firmeza do Evangelho para não ser enganado por uma palavra tendenciosa, por um irmão que sobe no púlpito sem estar guiado pelo Espírito Santo, às vezes atacando a igreja, às vezes falando coisa do seu entendimento. Então, nós é que temos que crescer, irmãos. E nós não temos que estar dependentes de quem tem ministério na igreja para que haja crescimento em nós, não. O crescimento, quem vai dar é o Espírito Santo, está lá na palavra. Ainda ontem o Senhor deu, né, de pregar esse respeito. Então, muitos homens sobem no púlpito e vai plantar uma semente, mas você também tem que plantar semente fora da igreja, dentro e fora, em tempo e fora de tempo. E o irmão sobe no púlpito para pregar, às vezes ele vai falar coisas gloriosas, porque vai estar guiado pelo Espírito Santo, porque vai estar no temor de Deus. E aquele que está no temor de Deus está na guia do Espírito Santo. Mas muitas vezes o homem vai subir lá, irmão, vai falar da arrogância, da soberba, da mente dele. Às vezes guiado até por um espírito contrário, mas nós temos que ter a grandeza, irmãos. Então, eu quero deixar bem claro aqui, irmãos, que eu não quero que ninguém abandone a congregação cristã no Brasil, que saia de lá, mas que saia. Eu vou colocar nesse vídeo o título da seguinte forma: saia da CCB sem sair da CCB. Ou seja, saia da idolatria da CCB, que isso ofende a Deus. Quando você se julga melhor do que as outras denominações, você ofende a Deus porque você está fazendo acepção e você está sendo arrogante, orgulhoso. Isso é um pecado. Então, seja feliz no grupo que nós congregamos, que é a congregação, mas sem se desfazer daqueles que estão lá fora. Sem achar que ali é a graça, porque aquilo não é a graça. É só um local de culto, irmãos. Qualquer homem que queira dizer que púlpito é santo e que a igreja é santa, é um mentiroso, irmãos. Mas ali sim, é um local de culto, um local para se reunir. E é claro, tem que ter aqueles irmãos que têm alguma responsabilidade, um cargo, irmãos. Vamos colocar claro. Olha, parece que o irmão Massola falou errado, mas ele falou certo, é um cargo, irmãos. Às vezes a gente interpreta mal, mas quando o irmão falou assim, olha, esses ministérios são cargos dentro da congregação. Irmãos, esse homem, ele estava mais iluminado do que o entendimento de todos nós. De todos nós, de tantos. Na verdade é isso, irmão. Ele falou certo, é um cargo. É um cargo ali administrativo, para administrar lá dentro. É como ter no quartel cabo, soldado, cabo, sargento, tenente, como numa empresa que tem o encarregado, o subencarregado, o chefe, o subchefe, diretor, e por aí vai, irmãos. Mas apenas para controlar a administração de tudo. Controlar prédios, controlar compra, controlar despesa, controlar horário de culto, controlar a forma de cultuar, de liturgia. Tudo isso é passível, é coisa de homem, mas nem por isso é algo que seja dispensável, irmãos. Se aquele povo está contente com aquela liturgia, mas não pode deixar entrar no coração, irmão, o orgulho, a soberba, o espírito faccioso, de achar que é melhor do que os demais.
Outra coisa que tem que cair por terra, irmãos, é você ser cerceado da sua liberdade, porque alguns homens exacerbam das suas autoridades, mas eles só conseguem fazer isso, irmãos, porque a Irmandade se deixa se submeter a isso. Então é isso que tem que ser mudado, irmão. É a postura da Irmandade. O que tem que ser mudado é a mente da Irmandade, que não pode se submeter ao que é errado. A tua casa não pode ser submetida à autoridade de algum homem. O chefe da casa é o dono da casa. E acima dele só tem Deus. Então, se ele quer fazer uma reunião na casa dele, se ele quer orar até 2, 3, 4, 5 horas da manhã, então que ele faça isso com liberdade. E se aquele homem, que só porque tem um cargo na igreja, tentar, sabe, mandar na casa, tentar exercer uma autoridade, tentar assim intimidar o irmão para que não faça, ele está fora da guia, ele está indo além da liberdade dele, irmão. Então, irmão, vamos deixar aqui definitivo. Irmãos, tudo que eu faço por amor. Eu não faço para ganhar dinheiro, não faço para ganhar expressão. Melhor seria, irmãos, que eu não tivesse colocando, às vezes, o rosto à tapa aqui. Inclusive, teve um irmão de um outro canal, um canal grande, irmãos, que me atacou de forma muito forte. Ele chamou o conteúdo desse canal de pernicioso. Irmãos, onde é que está o amor? Onde é que está a compreensão? Mas tudo bem, irmãos, eu perdoo esse irmão. E que o Senhor julgue entre eu e ele, nesse momento. Eu entrego na mão do Senhor. Não é a primeira vez que eu faço isso. E o Senhor sempre julgou, irmãos. Então eu digo diante dos meus irmãos e irmãs que entram nesse canal, que meu coração é limpo diante de Deus. Os meus intentos são limpos diante de Deus. O que eu desejo no íntimo do meu coração é pregar o evangelho verdadeiro de Cristo, que cada um assuma o seu ministério, o seu sacerdócio, e que a verdade de Cristo entre no nosso coração, e que entre nós e Cristo não haja ninguém. Mas eu não prego, irmão, que a congregação tenha que ser destruída, que tenha que acabar com ela. Mas prego sim que o homem, ele tenha que obedecer a Deus, e que ele não possa ser grande espiritualmente na vida dos irmãos. Que ele seja grande nos cargos administrativos da igreja, porque tem que ter uma hierarquia nesse tipo de coisa, cargos administrativos, né, irmão? Ele tem que ter autoridade. Mas espiritualmente não pode exercer autoridade nenhuma sobre ninguém, irmãos. Cada um tem que assumir essa responsabilidade. Mas o local de culto, irmãos, é um local conquistado com esforço e suor da Irmandade, que paga por isso, que trabalha de graça, é teu. Por mais que queiram dizer que não é teu, mas é teu sim. Tem um vídeo aí atrás, irmãos, que eu falei assim, ninguém tem o direito de nos tirar de dentro da igreja. Ninguém. Ninguém tem o direito de falar, você não é mais bem-vindo aqui. Isso é coisa de homens diabólicos. Esse negócio de tirar a liberdade, repreender na frente da igreja, irmãos, isso é bíblico. Se alguém está fazendo alguma coisa errada, então fale com o irmão, a sós. Isso é que esses homens, se tivessem maturidade espiritual, fariam. Fale com esse homem. Se ainda assim ele não se arrepender, então leve 2 testemunhas, ou 3, e fale diante das testemunhas. Porque tendo testemunha, isso já vai ser selado no céu. E se esse mesmo ainda não se corrigir dos seus atos, então que seja admoestado diante de toda a igreja e dê a ele ainda a 3ª condição de se colocar em ordem. Agora, se aí sim, irmãos, ele não se colocar em ordem, ainda for obstinado, ainda quiser ir contra a Irmandade, então que ele seja desligado da comunhão. Irmão, é assim que deve ser feito. Mas
Acima de tudo, tem que existir a oportunidade, o perdão. Mas, irmãos, esse vídeo aqui é para dizer o seguinte: você tem que sair da idolatria da CCB, sair do que está errado lá na CCB, não deixar de respeitar as autoridades de cargos, mas jamais permitir alguma autoridade espiritual sobre você. Tem muitos irmãos que gostam de perguntar acerca de muitos assuntos. Pode perguntar, mas apenas para receber a opinião daquele irmão, daquela irmã, para depois você, pegando várias opiniões, você é o juiz da tua vida. É você quem decide, é você que tem responsabilidade sobre as decisões da sua vida. Então, irmão, eu deixo de forma bem clara aqui. Não quero que destrua a congregação que está no Brasil. Não quero que deixe de ter cultos na congregação que está no Brasil. E o que o Senhor tem me mostrado é outra coisa. É que tem muita coisa lá que tem que ser acertada. Mas depende muito mais do povo se posicionar e não aceitar sobre si a autoridade espiritual de ninguém. Se os irmãos decidirem que culto vai ser terça-feira, não mais segunda, glória a Deus por isso. Se os irmãos decidirem que o culto agora vai ter 2 horas ou 3 horas, glória a Deus por isso. Eles estão lá para decidir isso mesmo. Agora, decidir sobre tua vida espiritual, jamais. Decidir sobre o que você faz ou deixa de fazer na tua casa, jamais. Então, irmãos, o que tem que ser mudado é a postura do povo dentro da congregação. Porque era assim, antigamente os reis deixavam o caminho do Senhor e começavam a fazer o que não era certo, e o povo ia atrás. Você não tem que ir atrás de nada que está errado. E também não tem que sair, não tem que fugir não, porque a casa é tua, não é deles. Não são 5 homens que vai mandar em 500 e dizer é nosso e não é de vocês. Não, irmãos. A casa é do povo. E se esse povo se unir, ai de quem estiver na frente. Mas nós não podemos nos unir, irmãos, para a guerra contra os nossos. Nós temos que nos unir no amor e na responsabilidade espiritual. Hoje o Senhor traz aqui nessa mensagem o seguinte: você é responsável pelo teu templo, você tem que ter maturidade espiritual. Você não pode ficar aceitando tudo que dizem e tudo que falam como se existisse homem santo na terra, e isso não existe não. Então, vamos acatar o que disse o ancião da igreja, que não é anjo. Isso é uma mentira. Ele tem o cargo de ancião. Os anjos estão no céu. Mas o ancião tem lá a sua autoridade dentro da igreja. E ainda mais o ancião presidente. E ele falou com todas as letras, e eu estou assinando nesse momento embaixo. Todos os ministérios são cargos. Ancião, diácono, cooperador, examinador, encarregado de orquestra, encarregado regional, porteiro. Irmãos, tudo isso são cargos administrativos que, como tal, devem ser respeitados. O músico respeite o cargo, mas que haja respeito entre homens e entre mulheres, que cada um respeite como igual. Cada um. Irmãos, é nesse sentido que o Senhor deu uma grande revelação. Nós precisamos do local de culto. Nós precisamos. Tem muitos irmãos que já não congregam mais lá. Irmãos, não se sinta desanimado ou desiludido porque eu estou falando isso. Nem eu sei se eu vou estar congregando na congregação amanhã, quando voltar a abrir as portas. Mas se o Senhor colocar isso no meu coração, é o que eu vou fazer, porque eu tenho todo esse direito. E se o Senhor me mandar para outro lugar, eu vou, se o Senhor mandar, mas eu creio que não vai. E se eu estiver vivo amanhã também? Mas esse povo, irmão, merece respeito. Esse povo da congregação. Mesmo esses que não têm amor no coração ainda, que fala nossa CCB, que nossa CCB, irmãos? Ah, nós na CCB, que nós na CCB, irmão? Ninguém
foi nomeado representante ou porta-voz da congregação. Nós temos que falar a graça de Jesus Cristo, o local de culto onde nós congregamos, onde nós buscamos estar juntos para servir a Deus. Nós temos que aprender a crescer, ter maturidade espiritual, parar de falar meninice. A grande questão, irmãos, é que o povo está muito menino. Faltou luz, sim, para os irmãos que estavam à frente. Faltou luz para eles admitir que não são santos. Muitos estavam se colocando no lugar de santo. E estavam pecando, né, irmão? Mas eu creio de alma que o Senhor está trazendo um grande renovo, não só para a congregação, mas para todas as igrejas. Porque tudo isso é coisa de homem. É razão social. Estão chamando agora de empresa, né, irmão? Empresa. Mas, na verdade, é isso. Tem CNPJ, é empresa. Mas esse povo, tanto aqui na congregação, nas outras, na Assembleia, é povo de Deus, irmão, tem que ser respeitado. Respeita teu irmão. É povo de Deus, não julgue. Vamos fazer aquilo que o Senhor dá para cada um de nós fazer. Irmãos, fiquem com essa mensagem, meditem sobre ela. Não julguem. Assistam uma vez. Tem um irmão que o Senhor tem me colocado numa grande comunhão espiritual, acho que é Jusenil. O irmão estava falando, irmão de peso, irmão evangelista. Ele estava falando, irmão, eu ouço a mensagem 1, 2, 3, e vou meditando nela, porque a palavra é isso, irmãos, é uma semente que vai germinando e dando frutos dentro de você. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus, e que o nome de Deus seja louvado e glorificado nas nossas vidas.